Mais um episódio da nossa série sobre hidradenite e dessa vez eu tô com a mulher mais linda do mundo, minha mãe. Ela que disse. E pra conversar sobre hidradenite, porque ela também tem, só que é muito diferente a vida de uma menina de 26 anos e de uma mulher de 52. Então a gente vai saber como é pra uma mulher já um pouco mais madura, casada, não é mesmo? Linda! Como que é ter hidradenite? Nem combina falar da doença que dói tanto rindo desse jeito. Aprendi com ela, agora vocês entendem, né? Mami, como que a senhora descobriu que tinha hidradenite? Com quantos anos? Eu tinha. Era adolescente, tipo 14, 15 anos mais ou menos. Que começou as primeiras crises, né? Aí a gente não sabia que era hidradenite. Aí toda semana eu tinha problema. O meu era mais na virilha. Virilha. Na axila! Virilha aqui, ó. A virilha aqui, entendeu? A minha mãe mijando aqui, ó. Começou as lesões, as primeirinhas, na axila. Daí, toda semana, tava eu lá no pronto-socorro. Não tinha convênio. Isso atrapalhava muito a minha vida, porque eu não trabalhava, não rendia, não fazia nada, Não né? conseguia trabalhar. Não conseguia, porque doía muito. Aí, teve um dia que eu encontrei, o mesmo médico me atendeu. E, tipo, ele lembrava de mim, sempre com o mesmo problema, né? Aí ele pegou e explicou pra mim, falou, não, a gente tem que saber o que é isso, porque não tá certo. Aí ele tirou um carocinho que não estava inflamado. Ele abriu, tirou aquela bolinha e levou pra biópsia. Aí pediu pra eu ir tal dia, mas era uma coisa que ele tava fazendo, digamos que meio que por fora, sabe? Ele só falou, olha, vem aqui tal dia. Eu não sei se ele esqueceu, eu sei que eu fiquei o dia inteirinho sentada na recepção. E ele não tava lá. Não tava lá, até acharem, né? Hospital público é complicado. Não conseguiu encontrar ele. Não, ele eu não encontrei, mas conseguiram achar, né? Porque assim, eu sou, assim, meio perseverante nas coisas que eu quero, né? Bem perseverante. É, bastante mesmo. Tipo, não, se o médico falou, né, vamos até o fim. Tirou, Sim. eu quero saber. Aí o resultado veio que era hidrosadenite. É, né? tem vários nomes. Hidrosadenite, hidradenite supurativa, acne inversa. Isso. Tem um monte de nome. Deu lá que era hidrosadenite, que tinha que procurar um dermatologista. Aí eu e minha mãe fomos atrás, né? Tudo em hospital público, né? Isso foi em 1983, 84. Procurei, passei pelo dermatologista. Aí ele me disse que esse tipo de doença só com cirurgia. Entrei numa fila de espera que demorou bastante tempo. Mesmo. É a que eu tô hoje em dia, né? Eu fiquei numa fila de espera. Enquanto isso, a mesma maratona, né? Indo drenar, e dor, e dor, e dor, aquilo vaza, e o cheiro é muito forte, Nossa. né? E o cheiro, gente, o cheiro. Uhum. Meu Deus. Eu tenho duas dúvidas, na real. A primeira é, quanto tempo que a senhora ficou indo, até descobrir o nome? 4 anos. 4 anos, sem 4 saber anos. o que tinha, achando que era crise de Sem furúnculo. saber, achando que era crise de furúnculo. Até tem é engraçado, porque assim, né? Meu pai é do sertão da Bahia, super antigo, né? Aí ele Analfabeto. falava assim, analfabeto, enfim. Aí ele falava assim, nas primeiras que teve, ele falava assim, não se preocupa, porque todo ser humano só pode ter 7 furúnculos. É, vezes 70. 1000, né? Tipo, não, e eu fico, Como? mãe, o que eu mais fico desesperada e que eu mais gosto dessa série, tipo, já soltou o primeiro episódio, eu até me emociono de falar assim, porque se a gente entrar agora e ler os comentários, eu fico emocionada. Muita gente falando, tipo, graças a Deus, minha filha me marcou no vídeo, agora eu sei o que eu tenho. Tipo, Sim. mulheres maduras já, pessoas, tipo, que não sabem o que tem, sabe? Tipo, a gente sabe como isso é sofrido, né? Com certeza. A dor porque é uma dor assim meio queimada, né? É uma dor que queima, é uma dor Nossa, que... é uma dor que Ai. excruciante. E a minha segunda dúvida é, mesmo que a senhora tenha feito as cirurgias nas axilas, ainda tem. Hidradenite no corpo, ainda inflama. Inflama. Eu tenho, porque inclusive era pra eu ter feito a segunda cirurgia, né? Na axila, porque eu tomei anestesia local. Porque lá eles me deram a opção, ou geral ou local. Aí eu ouvi dizer que quem tomava anestesia geral, podia ser que não voltasse nunca mais. Morria, sabe? Eu morria de medo de morrer. Até hoje eu tenho medo de morrer, né? Porque eu amo viver, amo dar risada. Aí eu preferi tomar anestesia local.
Então eu fiquei, né, assim, com os braços, vai cortar assim, aqui assim, de touquinha, e vendo tudo. Aí colocaram uma luz assim em cima, né? E eu vendo tudo por aquela luz, meio que espelhava, sabe? Né? Parecia um espelho. E eu olhando, falei, gente do céu, né? Estão me dilacerando, né? Aí eu lembro do nome de um médico, ele pegou e falou assim, a hora que ele tirou uma aqui do pé do seio, que meio que veio assim um negócio muito grande, parecendo um cacho de uva. Até esse seio ficou menor que esse, né? Que eu perdi um bom pedaço aqui. Aí ele colocou alguma coisa dura, que isso ficou muitos anos duro, que também até hoje não sei o que era. Silicone? Não sei. Ficou duro um tempo? Anos. Um negócio duro, apalpava assim, um negócio duro embaixo do corte. E o médico não te falou o que era? Não, eu também não perguntei, não podia. Naquela época a gente, né, não é que nem é hoje. Não mudou muito, viu? Então, aí quando eu vi que ele levantou assim, de um jeito que eu consegui enxergar, aí, né, um negócio muito feio. Então, tipo assim, ó, a bolinha de cima, aí junto assim um monte de bolinha, sabe? Tipo, parecia realmente um cacho de uva. Muito feio, muito feio, muito feio. Aí eu tinha que fazer a segunda cirurgia na axila, né? Pra terminar de tirar os carocinhos e tal. E depois cuidar da virilha. Só que aí nunca mais eu voltei. Elas inflamam ainda, só que não com a mesma frequência. Mas a senhora levou muitos pontos, então. Eu 31 pontos no braço, ao todo 55. Nossa, nem sei fazer essa Eu conta. também não sei fazer conta, não. 24, acho. Ao todo foram 55 pontos, 3 cortes em cada axila. E o que hoje convivo, que assim, tem hora que eu falo, eu não quero mexer com isso. Só que tenho também um desconforto hoje. Assim, com 52 anos, eu tenho desconforto. Às vezes eu penso de tirar da virilha, porque quando fala virilha, a gente imagina só na parte da frente, não, né? Faz toda a volta assim, né? Então, tem umas que estão já, tipo, meio que a flor da pele, elas são grandes e duras. Então, é como se eu estivesse sentada em cima de pedrinhas, né? Entendeu? Então, isso realmente me incomoda. Eu tenho um monte também. Isso realmente me incomoda. Eu tenho nos grandes lábios também. Tenho também, né? E eu conheço uma mulher que ela fazia cirurgias também, ela perdeu os grandes lábios nas cirurgias. Eu vi como ficou, ela baixou a calça e me mostrou. Não, então não quero não. Não tô te desencorajando, assim, só tipo, porque é uma coisa bem agressiva, né? Então, acho que depende de caso a caso, assim, sabe? Porque a axila, realmente, pensa, é mais fácil, né? Porque aqui tem mais carne, né? Sim. Agora, na virilha já é um lugar... E é uma coisa que até hoje, assim, meio que dá um pouco de vergonha, né? Que nem, por exemplo, eu uso alça, mas eu não levanto os meus braços. Pois é, mãe, isso que eu queria... A senhora nunca levanta os braços. Não, porque eu tenho vergonha. Até hoje. Até hoje ela não levanta os braços. Pra ver minhas axilas tem que ser alguém muito próximo a mim, sabe? Não deixo, não levanto o braço de jeito nenhum. Porque primeiro que tem a cicatriz dos 3 cortes em cada braço, né? E minha axila é feia. Mas a minha também. Porque tem as bolinhas ainda, né? Mesmo não estando inflamadas, é feio. Mas a minha também. Então, mas dá vergonha. Mas olha aqui, ó. É, a minha é assim também. Aqui, ó. É, a minha também é assim. Então, não tem que ter vergonha. Quem a senhora é. É, então. Mas dá. Dá um pouquinho. Riqueza de mãe. Não queria que a senhora tivesse isso. E eu também não queria que você tivesse isso. Passa pra mim todas as suas lesões. Não passa a senhora pra mim. Não, passa as suas pra mim. Você tem muito mais que eu. Muito mais. E também o constrangimento, que eu me casei com 20 anos de idade, isso que eu né? queria saber, tipo, como foi pra senhora? Porque eu sei que a senhora casou com meu pai muito nova, mas a senhora ainda tinha... Muito nova nada, quase que pessoas... Britadeira! A senhora era virgem. Antes de conhecer o meu pai. A gente já entendeu essa parte. Sim. Eu operei com 19 anos. Com 20 anos eu me casei. Gente, esses... É o meu cachorro mesmo, viu? Esse boi. Que tem o tamanho de um rato, mas ama fazer um barulho e ficar aqui enchendo o saco. Eu lembro que quando eu me casei, eu não tava com nada inflamado. Aí, quando veio a primeira crise... Primeiro bolinha, primeiro abscesso na virilha, né? Tipo assim, como é que eu ia explicar, no caso pro meu marido, né? Um relacionamento de 4 meses, o que era aquilo? Então ele não sabia. Não, ele não sabia.
Ele não sabia. Mas se soubesse também tinha casado comigo do mesmo jeito, porque eu sou demais. E a gente se ama muito até hoje. E qual que foi a reação dele? Como foi? Não, então, muito solidário, sabe? Tipo, só que assim, aquilo, como eu tinha o meu pai que apertava pra mim, porque meu pai apertava, tipo, se fosse virilha, se fosse virilha de novo, ó. Virilha, axila. Se fosse na virilha ou na axila, meu pai, ele cuidava do mesmo jeito. E o Mauro, ele não chegava perto, né? Porque, primeiro que, assim, é coisa com dor, então, entendeu? Bundão. Não bundão, né? É questão de, sei lá, eu já tenho coragem, mas ele não. Então, esse tipo de coisa eu sofri bastante mesmo. Inflamava, ele não chegava perto. Não chegava nem perto. Primeiro Com medo porque de te sabia que eu machucar. tava com muita dor, né? E um casamento, tipo assim, recém-casados, eu tive que atravessar isso também. Nossa. Recém-casados, como é que o marido não podia chegar perto da esposa porque tava com lesões ali vazando numa região, né? Uhum. Porque virilha, né? Chegar perto da perereca, enfim, entendeu? Então ele teve que ter muita, muita, muita paciência. Mas depois expliquei o que era, tal. Aí a pergunta foi com qual frequência, né? O tempo todo. Qual frequência? O tempo todo. Aí tive que conviver com isso também, você entendeu? Uhum. E foi bastante constrangedor. Essa talvez seja a pior parte Da intimidade, né? da intimidade. Sim. Porque não é fácil. Nossa, é fácil. não. Aí as bolinhas já fazem parte da nossa vida, né? Que essas pedrinhas que eu falo que eu fico sentada em cima, né? Já faz parte da nossa vida. Desde que não inflamem, eu fico muito feliz. Eu também. Entendeu? Porque dor, gente, não dá muito certo de conviver com É dor, horrível, não. horrível, horrível. É muito, muito, muito ruim. Na época que a senhora descobriu, ficou sabendo da hidrosadenite e tal, o que eles falavam que era? Ou nunca te explicaram? Não, nunca me explicaram, Jéssica. Até porque eu nunca perguntei, porque assim, a gente sempre acredita em pai e mãe, né? Pra mim também era furúnculo. Ah, era uma evolução do furúnculo. É isso. Não, evolução não era furúnculo mesmo. Não, mas depois eles falaram, é hidrosadenite. Sim, hidrosadenite. Beleza, uma doença. Aí fui lá e... Tá, mas aí não explicaram o que era. Não. Então a senhora nunca soube o que realmente, de fato, Não. acontecia ali. Nunca soube e talvez, será que na época eles também sabiam? Então. Entendeu? Não é como é hoje, assim, né? Quer dizer, você pode dizer que é avanço, né? Porque se até hoje a pessoa tem a doença e não sabe, não avançou, sabe? Tipo, não deram tanta atenção como deveria. E o que a senhora diria para uma mulher da sua idade que lida com isso há 30 anos e que tá assistindo agora, gente? Nosso corpo veio desse jeito. Não tem explicação, né? Por que a gente sofre com esse mal? Né? E não ter vergonha, que nem eu falei, ter vergonha da axila. É difícil, né? Difícil. Eu tenho uma axila toda... Lisinha, branquinha. Branquinha, lisinha. Não, a minha não é branca, é cheia de cicatriz. A minha tem 3 cortes cada uma, né? É feio. Mas é assim. E conviver, né? Com isso da melhor forma. Sabe? Não se sentir nunca, jamais inferior, né? Sim. Por conta disso. E tendo o tratamento correto, né? Porque eu acho assim, o que seria o correto pra mim? Fazer um tratamento, inflamou, beleza, ali nunca mais sai. Sabe? Nossa. Entende como que é? Não ficar nessa coisa. Sabe? Antes de curar essa, já estoura ali. Entende como que é? É desesperador. Então, tentar levar de boa, fazer disso assim, né? Não dá pra ficar pensando o dia inteiro, né? Ai, tá doendo. Ai, tá vazando. Ai, tá doendo. Ai, tá vazando. Ai, tá doendo. Ai, tá vazando. Não dá. Sim. Não dá. Então, focar naquilo que realmente nos faz feliz, entendeu? Porque, né, a adrenalina não tem nada que deixa a gente feliz. Tudo incomoda. Sim. A dor, o cheiro, não é? Tudo. Formato. Tudo incomoda, né? Sim. Mas a vida da gente é muito mais do que isso. Que exemplo de mulher, mãe, que exemplo. Ter passado por tudo isso e ainda virar e falar. Tem que passar rindo, sabe? Tem que focar nas coisas boas. Quem que passa por todo esse sofrimento
que não foi só a doença, mas, tipo, muitas coisas aconteceram na sua vida e senta aqui e fala com essa positividade toda, sabe? A senhora é um exemplo de ser humano mesmo. Te admiro muito. Não, Gegé, a gente só... As coisas que faz doer, se vem, é porque você aguenta carregar, meu amor. É assim que funciona, sabe? Total. Entendeu? Se, por exemplo, se eu fui escolhida para ter essa doença, assim como você tem essa doença também, é porque a gente consegue. Não vem nada que a gente não consiga, sabe? Sim, Né? sim. Às vezes a gente fala assim, gente, eu não dou conta. Mas naquele momento, porque o ser humano também, ele tem dias, eu brinco até, né? Todo dia que é dia de macarronada, né? Então tem dia, tipo assim, eu me reservo o direito de um dia ficar, mas eu não fico bonito, ó. Né? Não. Eu prefiro assim. É muito melhor, entendeu? Sabe? E vai passando, uma hora, nada dura pra sempre. Nem as crises da Nem hidradinite. as crises da hidradinite, que nem hoje. Eu tô muito melhor. Muito melhor. Sabe? E é isso. Nada vem assim tudo pra gente crescer, pra gente... E com o tempo também ela vai amenizando um pouco mais. Vai sim, vai sim. Nossa, não tem nem comparação. Sim. Né? Ainda dá assim, dá o arzinho da graça, tá? Mas não com aquela intensidade toda. Entendeu? Eu consigo namorar. Quem tá feliz é meu pai. Meu ó. bem que o diga. Gente, então acho que é isso. Obrigada, mãe. Te amo muito. Te amo mais. Rica de mãe. Ó, se você gostou, você comenta, curte esse vídeo, compartilha para que mais pessoas vejam esse papo e mande também para as mulheres mais maduras que têm hidradinite que você conhece. Espero que tenha ajudado e se inscreve aqui no Gordo de Boa, né? Ah, e se você quiser saber mais sobre hidradinite, é só entrar no site www.hidradinitesupurativa.com.br, que é um especial do Minha Vida, onde tem tudo sobre a doença. A senhora tem que entrar Vou entrar. pra ler. Tchau, dá tchau pra cá agora. Tchau.